Bom dia, bem-vindos a este terceiro dia de Salão Autoclássico e terceiro dia também do Fórum Motorbest Autoclássico, uma iniciativa que fazemos este ano pela primeira vez em parceria, em que temos estado a conversar sobre várias temáticas em torno dos clássicos e uma delas, mais importante e que afeta a vida dos entusiastas todos, é naturalmente a legislação, em particular a questão da certificação. Naturalmente teríamos que ter representadas as três entidades certificadoras. Por esta ordem, Caramulo, ACP Clássicos e CPA. Há ainda, apesar de tudo e apesar da muita informação disponibilizada pelas três entidades, muitas dúvidas que pairam quanto ao que significa certificar um automóvel, às implicações que tem positivas e negativas. Antes de mais, a confusão começa logo por distinguir, e nunca é demais voltar a este tema por muito que ele seja debatido, a distinção entre o que é um automóvel clássico, que é um termo muito genérico, e que é, apesar de tudo, subjetivo, porque eu posso considerar que um determinado automóvel novo, seja pelo design, seja pelo impacto social, seja pelas novidades tecnológicas, é um automóvel clássico à nascença, porque sabemos que daqui a 30 anos vamos recordar aquele automóvel com um estatuto especial, e isso não tem qualquer relação com a idade, nem sequer com o valor do automóvel ou com a raridade necessariamente. Por outro lado, temos o estatuto de automóvel, veículo de interesse histórico, e esse é um parâmetro legal. Naturalmente, quem regulamenta o que é um automóvel de interesse histórico é a FIFA. A FIFA é uma entidade que está associada à Unesco, que tem um peso junto das entidades, junto dos governos e mesmo da União Europeia, para negociar as limitações e liberdades de utilização do automóvel de interesse histórico. Essa negociação e essa liberdade é importantíssima no nosso contexto atual, em que cada vez há mais limitações à utilização do automóvel e como vamos falar, cada vez o automóvel é mais limitado na sua utilização nos centros urbanos, e também é importante na percepção do público do que é um automóvel histórico e qual é o seu impacto real. Uma das coisas que permite esta certificação de interesse histórico e que implica que o automóvel tenha 30 anos é precisamente a liberdade de utilização. E eu pedia, por exemplo, ao Helder que me dissesse o que é que isso implica ter ou não esse estatuto de interesse histórico, o que é que isso significa para determinadas cidades europeias onde já há algumas limitações. Bom, antes de mais, bom dia a todos. Agradecer o convite do Hugo, do Salão e da Motorbest para esta pequena talk. Agradecer também a presença das outras entidades, o qual também nos honra imenso e é bom termos esta dinâmica com as três entidades em conjunto. E faço a pergunta do Hugo. De facto, o Hugo já enquadrou perfeitamente aquilo que é a definição de um automóvel clássico, e concordo perfeitamente que seja muito subjetivo, mas ainda assim, perante aquilo que é a regulamentação FIVA, um automóvel poderá ter o estatuto de veículo de interesse histórico quando já tem 30 anos, não é construído e está mantido segundo as características de fabrico ao ano do modelo em questão. Naquilo que é a legislação em si, de facto, com o estatuto de veículo de interesse histórico, o automóvel passa a poder circular naquilo que é uma grande limitação hoje em dia, que são as zonas de emissões reduzidas na maior parte das cidades europeias. Portanto, nomeadamente Lisboa. Para já, somos felizardos por só termos essa limitação, mas é provável que Exatamente. Mais, não é? Mas eu também acredito e pessoalmente acredito que é uma questão de tempo até todas as outras cidades não só abraçarem esse tipo de legislação, como até por imposição da Comunidade Europeia, que isso vai acontecer. Portanto, a nível da utilização do automóvel clássico e do veículo de interesse histórico em particular, é muito importante a certificação, porque possibilita de facto que as pessoas não só usem o veículo, continuem a usar o veículo a seu bel prazer, mas também faz com que de facto exista uma regulamentação, existam basicamente limites. Eu aqui não quero dizer que os limites sejam impostos, mas que tem que de facto haver essa limitação para que depois as pessoas também não se aproveitem isso da legislação e acabem por usar o veículo de outras formas. Portanto, essa é Porque uma das condicionantes é precisamente a não utilização diária. E esta benesse da certificação existe porque sabemos que, na realidade, um automóvel destes
não é suposto e nunca acontece de percorrer sequer metade dos quilómetros de um automóvel do dia-a-dia. Claro, exatamente isso. Nós, e no caso, também não fazemos uma imposição de quilómetros, mas apelamos sempre ao bom senso dos proprietários, dos utilizadores dos veículos clássicos, de que de facto, a quando da certificação ou quando são certificados, não devem ser de facto veículos que são usados frequentemente ou para uso diário frequente. Portanto, com um uso ponderado, logicamente, a própria certificação e as entidades certificadoras, e creio que aqui também falo pelas entidades que estão ao meu lado, ao nosso lado, promovem e têm todo o interesse em promover o uso do veículo. Não queremos de todo fazer uma limitação do uso do mesmo. Mas existem algumas condições, uma delas é que de facto o veículo não seja de utilização diária, seja apenas um veículo de uso ponderado. Claro, portanto, de ocasiões especiais. Luís, subsiste, no entanto, o mito de que certificar um automóvel vai criar uma grande limitação à utilização. E esta ideia de que vai criar uma grande limitação, em termos de quilómetros, naturalmente, tem muito a ver com uma legislação cuja redação é confusa. Pois, eu voltava um bocadinho atrás naquilo que é a própria definição de veículo histórico. Obviamente, começámos aqui por falar em automóveis, porque é aquilo que tem mais peso, mas a definição daquilo que é um veículo histórico são todos aqueles que se movem pelos seus próprios meios. Portanto, podemos estar a falar de um trator agrícola, exatamente, que é claro que esses têm um tipo de utilização diferente. E a própria definição, e aqui também é importante referir a estreita colaboração que neste momento existe entre a Comissão Histórica da FIA e a FIVA. Portanto, esta definição, a definição que está em vigor no espaço europeu, foi um trabalho conjunto. Há de facto uma ligação muito estreita. Os ex-presidentes da FIVA têm assento na Comissão Histórica da FIVA, portanto, digamos, uma certa rivalidade que existia há uns anos deixou de acontecer. Portanto, todo o lobby que é feito junto do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, é um lobby conjunto. E, portanto, a própria definição daquilo que é um veículo histórico é um veículo que se move pelos seus próprios meios e de uso esporádico, como o Helder disse, numa condição que seja, enfim, tão próxima quanto possível daquilo que foi claro que sim. Depois perdi. Vamos a falar da tal limitação de quilómetros e do medo que as pessoas têm de não poderem vir a usar. É meramente psicológica, não é? Portanto, a nossa experiência em muitos milhares de certificações dizem que isso não tem qualquer expressão, muito antes pelo contrário, quer dizer, ficamos preocupados quando há automóveis que fazem poucos quilómetros. Em 4 anos fizeram 50 km, quer dizer, isso... Aliás, porque para quem entenda, quem não tem nenhum automóvel certificado, um registro obrigatório de quilometragem para inspeção de certificação, ao contrário do que acontece no IPO. Não há, isto não há necessidade de haver, não sentimos que haja necessidade de haver. As limitações que há neste momento normalmente advêm do tipo de seguro que está contratado. Portanto, há diferentes tipos de seguros e as limitações advêm daí, não da certificação em si, porque de facto não há mesmo necessidade de nós. É um bocadinho ao contrário, quer dizer, grande parte dos automóveis que certificamos até incentivamos uma questão da boa manutenção e de segurança, não é? Porque há muitos carros que, quando andam, é para ir à oficina e voltar, quer dizer, ou para ir à própria certificação em pouco mais. Ficam sem travões, ficam sem embreagem, portanto, essa questão não é preocupante e, quer dizer, e as médias que nós fazemos, de facto, vão ao encontro daquilo que é aquele censo que a FIVA faz de 7 em 7 anos e, portanto, a realidade em Portugal está de acordo com esses parâmetros. Ainda não é de facto uma preocupação. Claro. Ricardo, este processo, portanto, uma das grandes vantagens da certificação é dispensar o automóvel daquilo que a nós que gostamos dos nossos clássicos parece uma tortura, o carro passar por todo aquele processo de uma IPO normal.
Mas na realidade é preciso um determinado rigor e isso traz uma grande responsabilidade às entidades certificadoras no sentido de, se está dispensado 4 anos ir à certificação ou à inspeção tradicional, é garantido que é preciso que ele, daqueles intervalos 4 em 4 ou 6 em 6, consoante a idade do automóvel, ele esteja em bom estado. Por isso, a certificação é um processo de grande responsabilidade para as entidades certificadoras. Exatamente. Bom dia. A mudança da lei realmente encaminhou agora a substituição da EPO até aos 30 anos, deu-nos aqui uma responsabilidade acrescida em garantir, a nível técnico, não é, como é que está o veículo, porque parecem muitos proprietários que fazem poucos quilómetros no carro ou que não têm tanta acessibilidade porque é a mecânica de um automóvel e temos de estar aí bastante mais preocupados em procurar aqui alguns defeitos que possam aparecer. Nós temos, na SEAT temos um frenómetro, temos aí várias situações de não travagem, por exemplo, de uma roda ou mesmo na parte total traseira, coisas que o proprietário ao ir a conduzir até à certificação não detectou. Detectamos também muitos bombitos com fuga, folgas na transmissão. Mas já pouco uso, não é? Exatamente, já apareceram rodas desapertadas e aqui nós, pronto, também trocamos impressões com o proprietário, stops que não funcionam, coisas que num carro antigo facilmente uma válvula avaria e o proprietário não detecta. E temos aqui um cuidado à parte do clássico, da originalidade, da garantia da ferrugem, dos freios, dos stops, estar tudo conforme, mas aqui a responsabilidade da segurança é crescida. O CPA, neste caso, muniu-se na sua própria sede do material para fazer essa verificação técnica. Mas quando as certificações são feitas fora da sede, à semelhança das outras entidades, são feitas normalmente em centros de inspeção, embora não passem por todo o processo, é isso? Exatamente. E o mais importante é mesmo a suspensão e a travagem. Dispensamos ali a parte das folgas que toda a gente, ninguém gosta, não é? Que estraga um bocado ali o casquilho. Exatamente. E pronto, fazemos a verificação também exímia por baixo do carro, claro, a tentar ver ao máximo algum problema, alguma coisa só. Exatamente. É Luís, há um bocadinho, e isto nós encontramos este receio dos proprietários com muita frequência e nomeadamente vemos até em redes sociais onde as pessoas debatem estes temas, a preocupação de dizer, não, mas eu tenho um determinado, o meu carro está à minha maneira, o meu carro tem isto ou tem aquilo. É verdade que nós não podemos subverter o que é a imagem original do automóvel, mas dentro do rigor da época há uma grande margem para personalização, ou seja, nós hoje também, se comprarmos um automóvel, podemos trocar-lhe umas jantes, não é? Podemos acrescentar-lhe uns faróis, podemos fazer uma quantidade de coisas que pertencem à época, e o mesmo acontece quando temos um automóvel de interesse histórico, ou seja, há uma grande margem para personalização, desde que em conformidade com a época. Sim, isto não há forma de... Isto aqui tem que imperar o bom senso. Claro. E obviamente que restaurar um clássico requer tempo, requer enfim, uma disponibilidade de dinheiro, e portanto se o resultado final não for ao gosto do proprietário, a coisa deixa de fazer sentido. Claro. Portanto, há como dizes, há uma, digamos, margem para personalização, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista de algumas modernizações que sendo reversíveis, Claro. enfim, não desvirtuam a utilização Falamos mais... nomeadamente, se calhar, de algumas da direção assistida, é uma direção, que é feita... a direção assistida é um bom exemplo, porque há de facto muitos automóveis, e até pela idade, a idade passa mais pelos proprietários do que pelos automóveis. Claro. Portanto, 20 anos num proprietário nota-se mais do que no automóvel. E há muitos automóveis que se não tiverem uma direção assistida, acabam por não sair da garagem. Exatamente. Eu já agora voltava um bocadinho atrás, porque é interessante aquilo que o Ricardo estava a dizer, e a nossa experiência diz-nos que há aqui, do ponto de vista de segurança, há duas coisas que muitas vezes as pessoas não têm sensibilidade, e os centros de inspeção também não ajudavam muito nesse campo, que tem a ver com o envelhecimento dos pneus
Eu diria aqui duas coisas, e vivo a não amassar: envelhecimento de pneus e tubos de travão. Sim. Pronto, são duas coisas que os centros, eu diria, enfim, se eu tivesse que quantificar isto, eu diria que 60% dos carros que nós certificamos têm pneus ou que já estão completamente passados daquilo que é razoável ou estão em vias de acontecer. Porque Que certificam ou que vão à certificação, porque normalmente podem não conseguir a certificação por causa disso. não, Não é? Exato. Pronto, Ou claro. então levam E depois há dois tipos de postura perante isso. Nós usamos muito o telemóvel para mostrar, exatamente. porque eu olho, que isto é normalmente aquilo que acontece, eu olho para os pneus deste 911 que está aqui, e isto é mais ou menos a distância que o proprietário normal usa. Isto ainda tenho, os pneus ainda estão a meio uso. Pronto. Quando me aproximo e fotografo o estado, a textura, as pessoas normalmente são sensíveis a isso, porque normalmente o pneu com 15, 20, 25 anos, 10, normalmente estão instalados, não há milagre. Não há hipótese. Bem, e os tubos de travão, eu diria que ainda é um bocadinho pior, porque é o tipo de coisa que passa muito despercebido. Não me perguntem como, mas há tubos que estão instalados, outros já se vê a própria malha. São dois aspectos francamente Críticos na segurança e que podem passar despercebidos. Mas sim, mas em relação à personalização, acho que não devemos. Tem que imperar o bom senso e estimular de facto que a personalização que seja feita tenha a ver de facto com a época do carro, senão estamos a caminhar para o tuning, que é uma coisa que não é a nossa. Tem toda a razão de existir, mas não é a nossa praia. É outra. Claro. Helder, é normal aparecerem veículos apresentados ao processo de certificação que lá está, não cumprem que não cumprem essa norma de bom senso da personalização, e há aqui duas atitudes que a entidade certificadora pode ter. Uma delas é não certificar o automóvel quando a questão é extrema. Noutros casos tem que haver alguma tolerância, porque por princípio o objetivo é manter os carros na estrada, não é? Exatamente, e pegando também um pouco naquilo que os meus colegas disseram, de facto o importante é que haja um bom senso na avaliação, sendo que a avaliação tem que incidir de facto em questões principais, ou tomar pelo menos como atenção principal a questão de segurança, que eu concordo perfeitamente com eles. Nós felizmente, no nosso caso, temos uma percentagem talvez mais reduzida face àquela que o Luís acabou de mencionar, e eu digo felizmente porque às vezes é uma questão de sorte, claro, e de sensibilidade dos proprietários. De facto também apanhamos muitas vezes pneus que estão gretados, começam a rachar, o piso até está bom, mas a borracha já endureceu, portanto, somente nós temos uma conversa com o proprietário o mais franca possível, logicamente, e tentamos triar um pouco aquilo que é o comportamento do carro, como é que ele sente o carro, se mudou os pneus há pouco ou muito tempo, onde os comprou, se é old stock, se não é old stock. Vemos também os carros por baixo e tentamos aperceber-nos de toda a situação das tubagens, por exemplo, também. E muito do trabalho que é feito com o proprietário, quando um carro não cumpre na perfeição aquilo que é exigido, é pedagógico, ou seja, é uma sensibilização para que na próxima certificação se chegue ao critério que vocês exigem. Mesmo. Ou seja, o que eu quero dizer é natural ser-se mais exigente numa recertificação do que na primeira certificação. Sem dúvida. A nossa postura, acima de tudo, é também pedagógica. Nunca descurando as questões da segurança e do bom funcionamento do automóvel, na sua globalidade, nós também podemos dizer que apanhamos ou triamos ou conseguimos controlar muitas vezes situações de mau funcionamento elétrico, sejam as óticas da frente, sejam as de trás, sejam as mudanças de direção, lâmpadas queimadas. Há imensos pormenores que de facto acabam por aparecer e que nós também triamos. Quando esses problemas acontecem, geralmente a questão é mais pedagógica, ou seja, tentamos numa primeira abordagem, numa primeira certificação, fazer papel pedagógico. Portanto, não está a funcionar, o objetivo é que corrija o mais rápido possível, e dentro de um certo limite daquilo que foi a avaliação do carro, porque de facto, se o carro estiver em más condições, e quando eu digo más,
é com divergências ou com problemas graves que afetem a segurança e o bom funcionamento do automóvel. Nós aí, de facto, não certificamos, apelamos a que façam as mudanças, voltem a contactar-nos, façam prova da recuperação ou do arranjo. E, regra geral, os proprietários aceitam bem essa abordagem? Sim. Regra geral aceitam. Eu acho que o restauro do automóvel, como o Luís disse também bem, requer um índice grande de tempo e de recurso financeiro, cada vez mais. Também acho que há um erro que felizmente está a mudar na cultura automobilística nacional e dos clássicos em particular, que é a procura de informação. Há muita gente que restaura ou começa a restaurar um carro sem informação e, portanto, também não a procura. Depois vai fazendo o restauro muitas vezes a conselho do pintor, do bate-chapas, do amigo que também fez, da imagem que viu na internet e que até nem é a melhor referência. Depois chegam carros que de facto estão muito desvirtuados, a gosto do proprietário, é verdade, mas que naquilo que é o contexto da certificação também teremos que ter... Tem que ser minimamente limite. Claro. Eu recordo uma vez um carocha da década de 60 que me apareceu com uma pintura metalizada, preta, mas com efeito pérola, mas multicolor. Ou seja, eu olhava para o carro e aquilo era como se fosse um céu estrelado. Exato. Além dos estofos terem sido feitos um estofamento também que não estava de acordo com a época. E também a gosto do proprietário, confortáveis, certamente, mas completamente desvirtuado. Portanto, a opção foi não certificar o veículo, logicamente. E não acrescentando muito mais, mas esta questão pedagógica acho que é extremamente importante, porque já tive casos em que nos apareceram alguns veículos bastante desvirtuados, em que os próprios proprietários tinham comprado o veículo a achar que estava bem. Exato. Passam pela nossa avaliação ou por uma das entidades, acabam por perceber que não está bem. E felizmente com a nossa atitude, isso tem resultado, acabam por se esforçar a seguir. E tive um senhor que em menos de 4 meses pôs um carocha completamente diferente daquilo que ele nos apresentou. Ou era melhor, o que é ótimo, é o nosso parceiro. Excelente. Luís, eu aproveitar para falar contigo sobre este tema porque o ACP Clássicos terá sido o primeiro a ir neste sentido, que é a FIVA hoje em dia contempla a certificação de interesse histórico de automóveis com 20 anos, ou seja, automóveis com menos de 30 anos, mais de 20. Automóveis que em alguns dos casos são da idade daqueles que nós usamos no dia-a-dia, porque essa é a realidade do nosso país, e isso cria alguma surpresa nos entusiastas mais conservadores, mas a verdade é que isto tem representado um papel muito importante para salvar veículos que um dia venham a ter interesse, ou não? Salvar esses veículos e fomentar o gosto pelos clássicos junto dos mais novos, porque isso é a única certeza que temos, é que o tempo vai passando e, portanto, se nós não fomentarmos determinado tipo de automóveis, aquilo que são, enfim, o prazer que temos hoje a olhar para um Fiat 127 ou um Cico ou o que seja, se não transportarmos isso para os dias de hoje e não formos acarinhando os automóveis populares que estejam em melhor estado, esses casos acabam por desaparecer e, portanto... Isto traz toda uma nova geração também de entusiastas, porque para nós, quando tínhamos 20 anos, um automóvel com 20 anos era uma coisa muito antiga e para nós agora custa-nos conceber que um automóvel de 20 anos é um clássico. Isto é uma regra que é mais ou menos transversal às gerações, tendemos a gostar dos carros da nossa infância, não é? E, portanto, por isso é que hoje aqui deve-se contar por os dedos de uma mão os carros dos anos 20 que aqui estão, não é? Porque é uma geração, a geração que tem recordações desses carros, se calhar está com 90 ou 100 anos, não é? Porque já são um bocadinho afastados deste meio. E, portanto, temos que ter noção disso, portanto, não podemos ser conservadores nesse sentido e ir acompanhando o gosto das gerações seguintes. Claro. Ricardo, certificar automóveis que a FIVA classifica como Young Timers, nós, por acaso erradamente em Portugal, usamos muito a expressão pré-clássicos, que cria alguma confusão do que é histórico e o que é clássico, mas esta classificação de Young Timer, que eu prefiro chamar-lhe assim, também permite aumentar o número de automóveis que são considerados de interesse histórico. Aumentar o número significa também aumentar a importância do movimento e o poder reivindicativo, não é? Sim, exatamente. E também cria outra sensibilidade, mesmo a proprietários que tenham carros muito originais parados, que podiam descartá-los, não é? Pois claro.
e que neste caso começam a perceber que se calhar já têm outro interesse e que os podem preservar, não é? Já com algum futuro. Quando nós vemos automóveis com 20 anos de idade desportivos, há muita tendência para vá lá, evoluí-los às vezes para um bocadinho além do que eles eram na época, não é? E isto também permite incentivar as pessoas a mantê-los como eles eram, não é? Sim, exatamente. Nisso por acaso têm aparecido alguns carros populares, não é? Que antes, se calhar, versões básicas, mas super originais, com poucos quilómetros, que de outra forma seriam perdidos e que aqui conseguimos apanhá-los para garantir que daqui a, quando tiverem 30 anos, estão bem mantidos. Mas não são esquecidos. também exige um compromisso e uma vontade muito grande do proprietário, porque na verdade não tem os mesmos benefícios de uma certificação de interesse histórico para um automóvel com 30 anos, não é? Ou seja, não dispensa de IPO. Isso é Não dispensa. salvar, não é? Não dispensa, mas traz outro valor, mesmo a nível, por exemplo, um pequeno acidente, um seguro, apresentar o certificado de on-timer, ou para clássico, como se chamar, traz outra importância ao veículo, não é? Não é tratado apenas como um automóvel velho. Exatamente. Muitas seguradoras perdiam a olhar para o carro e pronto, aqui um carro velho, mas de apresentar aquele certificado, mesmo que legalmente se calhar não apresente nada, não é? Pode fazer a diferença e antes de ser reparado e ser perdido, não é? Luís, Já tivemos exemplos desses, de carros que, passada aquela fase de embate inicial da companhia, enfim, querer descartar o carro, o facto do carro estar certificado, já aconteceu carros terem um custo de reparação assumido pela companhia similar, idêntico ao valor comercial do carro, portanto, coisa que de outra forma não aconteceria. seria aceitável, seria considerado mal. Luís, nos últimos anos nós vivemos aqui uma fase em que a legislação tornou muito complicada a propriedade dos automóveis clássicos, mas sobretudo a compra de automóveis clássicos e a importação. Temos tido alguns progressos nos últimos anos, felizmente. Sim, temos tido, houve enfim, em boa parte por pressão da Comissão Europeia, os carros que, portanto, houve aqui deixou de haver uma discriminação que havia face aos carros importados dos países da União Europeia, portanto a ideia é que estejam em pé de igualdade com isto no que diz respeito ao imposto de circulação, aos carros de igualdade que tiveram a primeira matrícula em Portugal. Esperemos conseguir alargar isso também a países terceiros, nomeadamente ao Reino Unido, que agora ficou, enfim, deixou de ser competitivo, Claro. mas isto infelizmente é um trabalho muito demorado, é uma coisa muito que nós estamos... Cada alteração só pode acontecer um intervalo mínimo de um ano, não é? E depois depende também de quem lá está. Portanto, é um trabalho de bastidor que se vai fazendo calmamente, mas estamos confiantes que se vai conseguir. Portanto, a isenção de IUC foi um passo enorme para o crescimento das importações e para a melhoria do trabalho dos... Isso, aliás, é outra coisa que nós tentamos sensibilizar as entidades competentes, porque efetivamente a nossa fiscalidade faz com que haja perda de receita fiscal. Porque se trazemos um carro do país terceiro que entra pela Holanda, uma boa parte do IVA fica fora, quando podia ficar... Isto para tornar claro que ao entrar pela Holanda permite contornar em parte... Não, o contornar é uma coisa absolutamente legal, não é? O carro passa a ser mercadoria em livre trânsito num país europeu e, portanto, do ponto de vista fiscal, chega cá, quando da importação, a questão do imposto de circulação é uma questão diferente, mas em termos de importação, pagou as taxas europeias num país da comunidade e, portanto... Foi uma receita que se perdeu, não é? Uma receita que se perdeu. Cobrar por inteiro faz com que depois... Portanto, o risco que há aqui de alterar a legislação só joga a favor do Estado porque traria mais receita fiscal lá. Há outros aspectos também, e o Helder também devem sentir isso com as pessoas que vão certificar e com as pessoas que vos abordam, que precisam de alguma melhoria, nomeadamente o processo da matrícula de época.
verdade. Nós temos notado um aumento significativo de pedidos de matrícula de época, ou pelo menos solicitação de certificação para efeitos de matrícula de época. Há toda uma lógica legislativa também na atribuição de matrícula de época. Ela é feita pelo IMT. O pedido deve ser remetido ao IMT. Existem algumas condições pré-definidas para que esse pedido seja aceito e consecutivamente atribuído à matrícula. Uma delas é que o veículo esteja certificado como veículo de interesse histórico, tenha mais de 30 anos, e aqui a questão dos pré-clássicos ou young timers não se aplica. É preciso também esclarecer isso, porque há muita gente que tem carros importados com menos de 30 anos e acham que podem pedir a matrícula de época, o que não é verdade. Portanto, os 30 anos aqui têm o seu peso. E depois, a juntar ao processo, existe uma declaração para efeitos de matrícula de época, que no caso as 3 entidades podem passar, inclusive o Museu do Caramulo também a passa, mas há aqui o IMT sendo um organismo um bocado quadrado, pesado, numa norma interna que tem, por exemplo, não tem um Museu do Caramulo ipsis verbis designado. Isso tem levantado alguns problemas. Nós temos feito também um trabalho para podermos estar nas mesmas condições que as outras entidades, que é uma lógica de justiça apenas até. Claro. Estamos à espera de alguns resultados, de algumas situações que temos promovido. Mas ainda é um processo muito lento. É um Ou seja, o simples processo, quando corre normalmente e quando é requerida a matrícula de época, temos que esperar. Sim, o processo de certa forma é simples. Exatamente. Muito simples de ser elaborado e feito o pedido. É lento, eu acho que acreditamos, pela estrutura em si do IMT. Também sabemos que a questão dos cancelamentos de matrícula que aconteceram em 2007, mais ou menos, naquilo que nós chamamos de legislação Sócrates, criou alguns problemas ao próprio organismo. Mas claro. Matrículas foram canceladas, mas que são passíveis de serem recuperadas. Portanto, há todo ali um ciclo e uma situação de que há, de facto, matrículas a serem atribuídas, mas que depois o cara até aparece novamente e tem o direito a essa placa de matrícula, tem que haver novo reajuste, mas não acho que seja o problema principal. O facto de é um organismo pesado. Exato. E que está com alguns problemas Burocráticos, claro. burocráticos e que demora. Mas temos notado um aumento significativo desses pedidos. Foi. Saudade mais chega. Bom, estás a ver como vamos a frente. Em bom rigor, o Helder disse que, no caso da atribuição da matrícula da época, era condição o carro estar certificado. Isso não acontece. Portanto, a legislação da matrícula da época é anterior à certificação. Pronto, é só um detalhe, mas existe de facto uma declaração em que enfim, no fundo é uma recomendação, recomendação ao IMT para aquele carro em particular, por ter interesse. O termo que eles usam é o termo museológico, nem sequer interesse histórico. Luís, muitas pessoas, por preguiça, por crítica, por defesa pessoal, rejeitam um bocadinho o processo de certificação do automóvel. Isto é uma reflexão final que me parece interessante. Mas a certificação, assim como a adesão aos clubes, no longo prazo, é o que vai permitir que o nosso hobby subsista no meio de uma realidade que é cada vez mais hostil ao automóvel, não é? Ou seja, é fundamental que as pessoas percebam, certificar, fazerem parte de clubes, tornar quantificável a quantidade de automóveis de interesse histórico e perceber que de facto eles são tratados como tal, vai ser a saída para que daqui a 20 ou 30 anos se consiga continuar a utilizar os nossos automóveis. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Há muito tempo que tenho noção que o futuro do nosso movimento passa pelo aspecto, pelo interesse cultural disto. Portanto, não há interlocutor do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista ambiental, portanto, porque isto não tem expressão. Quer dizer, não tem estes carros, a média destes carros são 1000 e poucos quilómetros por ano, portanto, não tem, do ponto de vista ambiental, não tem qualquer... Agora, é preciso valorizar essa questão, a questão cultural, e aí a FIFA de facto esteve muito bem ao chamar a si o patronato da Unesco. Pois claro. Curiosamente aconteceu de uma forma um bocadinho inesperada, porque foi um representante do Líbano que teve esse papel e conseguiu isto, enfim, o networking funcionou aí. Claro. E
E, portanto, esse vai ser o instrumento que nós vamos ter à disposição, portanto, a certificação vai ser o instrumento daquilo que vai dizer que um determinado 2 cavalos é para deitar fora e outro é para, ou no limite, vamos falar no Renault Clio, que é um Renault Clio com 30 anos, para deitar fora, que é um carro velho, é um carro enfim, que teve o seu ciclo de vida, é um carro para ser reciclado, e outro pelo seu estado, pela tal utilização esporádica, pelo seu estado de conservação, é aquele que interessa preservar, não é? Até pela ligação desta questão à Unesco, há um certo paralelismo que é importante criar, de que o automóvel de interesse histórico está um bocadinho ao nível do que é, por exemplo, um edifício de interesse histórico, um edifício, um monumento, não é? Com a diferença de que aqui, por norma, é uma posse particular, mas nem por isso deixa de merecer o mesmo tratamento. Não, e até tem essa vantagem. Portanto, isto quando fazemos um passeio, quando fazemos um evento como este, é um museu sobre rodas que financiado pelos particulares, não é? Portanto, aqui o Estado não tem... E obviamente é cultura. A história do automóvel é determinante naquilo que é a nossa civilização hoje em dia. E, portanto, é isso que interessa. É por aí o caminho, é por aí. É mais fácil dar essa perspectiva a quem decide, porque de outra forma, se formos pelo tipo de automóvel, pelo ano, quer dizer, não há forma de separar o trigo do joio. Mas claro. Portanto, é importante a importância cultural deste nosso movimento. E que nos dá uma perspectiva positiva, porque este é um receio muito comum de muitos entusiastas de que no futuro estejamos limitados na utilização. Este é o caminho e eu agradeço muito a vossa contribuição, muito informada, porque não podíamos ter melhores interlocutores. É um momento de esclarecimento que é curto, mas que dentro dos meios de informação de cada uma das entidades certificadoras é possível encontrar esclarecimentos sobre todas estas questões. Todas as entidades são facilmente abordáveis para tirar dúvidas que possa haver. A mensagem é: certifique-se, quantifique-se os automóveis para que se perceba que este movimento tem uma expressão suficientemente grande para merecer ser defendido, não é uma meia dúzia de malucos que resolvem andar de carros antigos, e por outro lado dar-lhe a credibilidade que ele merece, mantê-los como peças de arte, como monumentos, com esse mesmo cuidado e, sobretudo, poder trazê-los à rua, que é fundamental para que nos possamos divertir e usufruir desta manifestação cultural. E nessa quantificação perceber-se, de facto, provar-se, mostrar-se que isto não é uma ameaça ambiental, porque estes carros têm, de facto, um uso, como a própria definição diz, tem um uso esporádico, portanto, sem qualquer impacto. Não tem qualquer impacto ambiental. Agradeço o vosso contributo, agradeço a vossa atenção e até logo à tarde.